Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 20, o último versículo deste primeiro capítulo de estudo. Diz assim a palavra do Senhor: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios significam 300, 400 quilômetros de sangue. Meu Deus, vamos ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças porque fizeste em mim, colocaste em mim um coração novo, um coração apaixonado por Deus, um coração regenerado, um coração que ama a palavra de Deus, que ama a igreja, que ama o povo de Deus. Sim, Deus, eu não estou aqui dissimulando, eu vivo uma fé verdadeira e genuína. Por isso, me dás o grande prazer e a grande honra de eu poder ser um pastor que cuida das tuas ovelhas, aquelas que tu compraste com o teu precioso sangue. Por isso, nesta hora, nos aquietamos para ouvir a voz de Deus, o ensino da palavra, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo eleito, povo escolhido, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhinhos em Cristo. Hoje estamos dando o último passo do capítulo 14 do livro do Apocalipse. E nós vamos ver que este versículo, porque a Bíblia é dividida em livros, capítulos e versículos. Este versículo está descrevendo a severidade do juízo de Deus para com os rebeldes. E diz que o versículo 20, vamos voltar lá por favor, meu bispo, disse, Apocalipse 14, 20, diz que o lagar foi pisado. O que significa isto, apóstolo? Deus está falando aqui da sua ira contra o rebelde, contra o incrédulo. Deus está se revelando como um juiz. Ele está falando do seu juízo divino. Você vai perceber que eu estou, ao mostrar a revelação do livro do Apocalipse, estou indo sempre aos profetas para corroborar com o livro do Apocalipse. É muito importante. Então disse Isaías 63, olha, o lagar eu o pisei sozinho, e os povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Então, esta palavra do livro do Apocalipse, que Deus disse, o lagar foi pisado, o profeta Isaías, no capítulo 63, já havia se referido a este julgamento de Deus. Depois, no livro do Apocalipse 19, 15, diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Então você veja que
Esta passagem do Apocalipse 14 que fala do lagar que foi pisado, já havia sido profetizado pelo profeta Isaías e corroborado com Apocalipse 19. Então Deus está falando do juízo de Deus. Você sabe que a maioria da humanidade não vive estas verdades, sequer acredita que haverá um juízo final. Quando você vê uma pessoa vivendo como um rebelde contra a palavra de Deus, esta pessoa não tem ideia do que será o lagar pisado, o que será o juízo de Deus. Você sabe que muito cedo na minha vida espiritual, eu sempre temia Deus, porque eu sei que o juízo de Deus chegará. E às vezes o juízo de Deus não tem a ver somente com os tempos do fim. Às vezes Deus faz justiça e juízo já. Dizem tradicionalmente os portugueses que às vezes o cheque volta. Se você semeia bem, você colhe bem. Se você semeia mal, você colhe mal. A Bíblia fala de disciplina, a Bíblia fala de correção, a Bíblia fala de açoite. Tudo isso significa o juízo de Deus. Mas haverá um momento, um clímax, onde o Senhor está dizendo, olha, o lagar foi pisado. Depois ele diz no capítulo 14, versículo 20, bispo, por gentileza, porque eu vou identificar o versículo todo. Se o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade é esta? Está falando de Jerusalém. E olha o que o profeta Zacarias já havia dito isto. Zacarias 14 diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, o restante do povo não será expulso da cidade. Versículo 3, então sairá o Senhor, pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Então o Senhor está dizendo que fora de Jerusalém haverá uma batalha entre todas as nações, profetizado por Zacarias. Depois disse em Isaías 34, 7, os bois selvagens cairão com eles, os novilhos com os touros, e a sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil como a gordura. Então veja que quando o livro disse, o lagar foi pisado fora da cidade, tudo isto já havia sido profetizado. Então, a iniquidade tem crescido. Existem hoje extremos da malignidade. E claro que você, como um cristão, como homem de Deus, tem que saber e crer e acreditar que Deus não está de costas virado dizendo, olha, se virem. O Senhor está atento. E a terra toda tem que saber que haverá um grande julgamento. E este julgamento será fora da cidade, é como o lagar pisado, anunciado pelos profetas. E veja o que diz, vamos voltar lá em Apocalipse 14, 20, por gentileza. Disse que correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Então o Senhor está falando sobre um rio de sangue, sobre uma profundidade desse rio. Ele disse, terá uma extensão de 1.600 estados, 300, 400 quilômetros, e a profundidade será até os freios dos cavalos. Então você imagina um rio de sangue daqui para São Paulo, a altura, vamos lá, de 1,50 m, 1,40 m de sangue. O Senhor está falando de um julgamento que tem que acontecer e acontecerá em toda a terra. Disse o profeta Isaías 63, 6, a minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Amado, quando a Bíblia fala em temor de Deus,
você tem que temê-lo. Você não tem que ter medo, você tem que ter temor. Pastor, qual é a diferença entre medo e temor? Medo, na realidade, é um espírito diabólico. Temor é uma reverência, é um respeito. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há estatísticas que dizem que o Brasil tem 35 milhões de crentes. Eu duvido se mais de 10 milhões hoje foram às igrejas. Dizem que no mundo existem 1 bilhão e 200 milhões de cristãos. Eu duvido se mais no mundo inteiro, mais de 500 milhões foram às suas igrejas. Você sabe por quê? Porque as pessoas não temem a Deus. E o Senhor está dizendo, gente, eu estou anunciando desde os profetas que eu virei para julgar esta situação. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu creio nisto. Aliás, eu creio que é uma grande necessidade este julgamento, porque ele vem em conformidade com a volta de Jesus Cristo. Terá que haver um julgamento. Amado, o que as sociedades estão vivendo é inacreditável. O que a nossa sociedade brasileira, que começou no ano de 1500 com uma cruz fincada na Bahia e com o cristianismo sendo pregado, o que se tornou o nosso país, amado. Você olha pessoas se suicidando, pessoas se drogando, a sociedade dando apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você vê crime por todo lado, você vê lá em cima no vértice da pirâmide social um desgoverno na nossa nação, corrupção por todo lado. Meus irmãos, você pensa, mas quem poderá endireitar, quem poderá corrigir esta nação? Eu vou dizer, humanamente ninguém. E eu creio, amado, numa intervenção de Deus como justiça sobre este país, amado. Eu creio nestes momentos da justiça de Deus. Então ele disse que o sangue das nações será derramado na face da terra. O profeta Joel tinha dito isso em Joel 13 e 12. Joel capítulo 3, versículo 2 diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Versículo 12: levantem-se as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Seria uma incoerência se Deus não fizesse este julgamento a todas as nações. Existe um povo fiel, existem homens e mulheres nesta terra, e ao longo da história sempre aconteceram testemunhos poderosos, pessoas que não negaram a sua fé, pessoas que às vezes preferiram a morte do que negar Jesus. Pessoas foram cerradas ao meio, decapitadas, pessoas que não negaram Deus mesmo em face da morte. Estas pessoas não poderiam ser da mesma estirpe daqueles que são rebeldes, contradizendo a palavra de Deus. Por isso que é o julgamento final. E nós, como povo evangélico, acreditamos nesse julgamento final. A Bíblia chama do dia terrível. Esse dia chegará e diz que será contra o rebelde e contra o soberbo. Olha o que diz Malaquias 4:1. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha todos os soberbos. Você sabe o que a soberba faz? Soberba é um tipo de vaidade. A soberba precede a ruína e a queda. Quando você vira um soberbo, Deus é especialista em derrubar soberbos. Nós temos que ter muito cuidado, até nós que subimos ao altar. O pastor, os músicos, os cantores, as orquestras, todos temos que ser pessoas humildes. Humildade é uma virtude.
Deus é contra o soberbo. A soberba precede a ruína. Quando você vê um político soberbo, você vai ver a queda dele lá na frente. Quando você vê um homem soberbo, você vai ver a queda dele. Então, disse que vem o dia e todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. E o dia vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então, neste livro do Apocalipse, nós temos que entender sobre esta verdade e a severidade. Deus não é um moço de recados. Olha como é que as pessoas veem Jesus hoje em dia. Jesus me dá um carro, Jesus me dá um casamento, Jesus me dá uma casa. Ele é um moço de recados. E Deus está dizendo no livro do Apocalipse: ouça, eu não sou um moço de recados. Eu sou o juiz. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor dos Senhores. Então, amada, há muitos anos que eu deixei de ter uma relação com Deus de exigências. Eu me recordo um tempo que tínhamos aí uma pregadora no Brasil que dizia: olha, eu jejuo 15 dias e eu emperro Deus contra a parede. Eu digo: meu Deus, eu emperro Deus contra a parede. Deus é obrigado a me responder, senão eu rasgo a Bíblia. Amado, que tipo de Deus estas pessoas? Quem é o Senhor destas pessoas que o tratam como um moço de recados? Vai lá, faz isso, toma conta da minha casa. Olha, cuidado com os meus filhos. Olha aí, para não deixar saltar o meu carro. Que tipo de relação as pessoas têm com Deus? Na Igreja Católica era uma relação de benzer, rezar o terço. Não era uma relação com Deus, é uma relação com uma utopia. A relação com Deus é uma relação temente. Deus diz que eu tenho que ser um pai desta forma, um marido desta forma, uma mãe assim, um avô assim, um cidadão assim. Amado, não há como abrir mão destas verdades. Nós somos espirituais. Nós temos que reproduzir santidade. Você é jovem, meu amado, você tem que reproduzir santidade. Você tem que reproduzir a glória de Deus. Para isso você tem que ser temente. Como é que uma pessoa está num culto e sai no meio de um culto para ir à praia? Onde está o temor de Deus, amado? É contra este tipo de pessoa que Deus diz: espera aí, isso não pode continuar. Então eu sou um indivíduo muito temente, porque eu sei que o objeto do juízo de Deus é sobre todas as pessoas que rejeitaram a sua graça. A Bíblia chama de soberbo, a Bíblia chama de filho da perdição, a Bíblia chama de rebelde. Ainda bem que Deus lançou a rede e nos pescou como peixe bom. Porque diz que nos tempos finais Ele lançará a rede e diz que vai separar o peixe bom do peixe mau. Ainda bem que a rede um dia chegou lá em África, em Angola, na cama de um hospital. Eu era um religioso, apenas um religioso, não tinha formação espiritual na minha vida. E a rede foi lá e disse: peixe bom, venham. Então, quando Deus chama, Deus capacita, Deus regenera, Deus restaura. Pastor, como é que eu posso ser um homem chamado por Deus se eu fumo, se eu bebo? Pastor, mas o senhor aqui é quadrado, hoje todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo rouba, todo mundo mata. Todo mundo não somos nós, amado. Por isso é que Deus disse: olha, se você me rejeita, eu vou me vingar. Isaías 35:4 fala disto, olha lá: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, Ele vem e vos salvará. Quer dizer que existe um plano para o povo dele e uma vingança para o rebelde. Olha, eu vou aproveitar que nós estamos ao vivo, em direto,
Entenda que eu faço isto com muito respeito e muito carinho, mas a verdade é que nós temos muita gente assistindo pela internet. Dou graças a Deus de eu poder ter essa porta, a igreja oferecer essa possibilidade, mas muita gente perdeu a visão de Deus e hoje fica em casa e diz: não, a minha igreja é minha casa. Você não vê que você está se enganando, menino? Eu não preciso ir à igreja porque eu também tenho uma Bíblia. Puro engano, lei de engano. Isso é soberba. Você está perdendo a visão de Deus. Depois, quando começar a apertar a corda no pescoço, você vai se lembrar que tem um Deus. Ouça, vou lhe dizer uma coisa: 95% das igrejas na zona norte, na zona leste do Rio de Janeiro, fecharam as suas portas à noite. Porque o povo vai dando desculpas. Eu tenho medo, não, tem bala perdida. Qual foi o tempo no Brasil que não teve bala perdida? Eu sempre conheci bala perdida. Qual foi o tempo que nós não tivemos crise? Eu sempre conheci crise. Agora, ou eu sou de Deus ou não sou de Deus. Então, ele virá com poder e glória, diz a palavra. Ele virá coroado com uma coroa de ouro, já estudamos. Ele vai derrotar todos os inimigos. Ele vai julgar os rebeldes, os iníquos, porque eu acredito que a paciência de Deus se esgotou. Parece mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos disse: olha, minha paciência acabou com o Kim Jong lá do Coreia do Norte. Então, parece que Deus está olhando e está dizendo: meu Deus, olha o que fizeram com as famílias. Essa semana passada, no meu smartphone, olhei uma notícia e disse: como é possível? Uma menina jovem, bonita, ao vivo, se suicidou, se enforcou. Diz: vocês algum dia viram alguém morrer pela internet? Ou vejam agora, se enforcou ao vivo. Os pais dela não aguentaram, se suicidaram. Meu Deus! Para onde iremos nós? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: seja firme com Deus. Não abra mão da vida da igreja, não abra mão da obra espiritual. Você está na igreja, é como estar na chuva, debaixo de um guarda-chuva. Você não se molha, amado. Mas se você sai debaixo deste guarda-chuva, você se molha. É por isso o diabo tem armado golpes. Porque assim, ninguém viu o diabo, ele existe de que forma? Mentindo. Pondo na cabeça das pessoas que elas não precisam ser dizimistas, não precisam de estar na igreja, não precisam de ser tementes a Deus, que têm que viver, todo mundo tem que compreender. Enganando gerações, amado. Enganando gerações. Então, o Messias, o Salvador, o juiz de todos, tem que ser visto, e todo mundo verá que Jesus é Senhor, Ele é Rei, Ele é o único que poderá pôr fim a este drama da humanidade com o seu julgamento final. Buda não o fará, Maomé não fará, nenhum Deus desta terra, nenhum Shirvá tem uma promessa de voltar e julgar as nações. Jesus o fará, Ele é o único Deus, diga único Deus. Ele é o soberano Deus. Amado, eu vou lhe dizer: ame a Deus intensamente, apaixonadamente. A Bíblia diz: de todo o coração, com a tua alma, com as tuas forças. Eu quero que você seja um apaixonado por Jesus Cristo, amado. Eu quero isso na sua vida. Aleluia! 1 Timóteo 6, 13 a 16 diz: exorto-te. Exortação quer dizer encorajamento, motivação. Exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, que sejas um homem ou uma mulher irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O único, diga único,
que possui imortalidade. Se você for no túmulo de Buda, ele está lá. Se você for em Meca, estão lá os ossos de Maomé. Se você for a algum país, em algum Deus, lá estão os ossos. Mas a Bíblia diz, olha, Ele é o único que possui imortalidade. Não morre, não acaba. Ele diz que habita em luz inacessível, Ele está no trono, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, o poder eterno, e o povo de Deus diga amém. Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei dos reis. Amado, esta é a igreja dele que Ele tanto amou, derramou o seu sangue por mim e por você, e no próximo dia chove e você não vem à igreja? Ou é porque está calor, ou é porque está frio, ou porque tem bala perdida? Que tipo de vida espiritual? Como é que nós vamos comparecer perante este juízo de Deus? De mãos vazias? Nunca ganhei uma alma para Jesus, nunca dei um testemunho. Eu não discuto religião. Tem que discutir sim, amado. Não se oculte. Onde você trabalha, na sua família, no seu lugar de trabalho, dos seus amigos, faça questão de dizer em primeiro lugar, eu sou um crente em Jesus Cristo. Há muito crente aí fora, camaleão. Você sabe o que é camaleão? O camaleão, quando está em cima do marrom, vira marrom. Quando está no branco, vira branco. Quando está no verde, vira verde. Nós não temos esta vida dissimulada. Nós somos homens e mulheres espirituais. Esta igreja é de gente espiritual, amado. Gente de santidade, gente temente a Deus, gente que entende o plano de Deus, gente que não toca na glória de Deus. Esta igreja não pode ter ninguém que se ache dono de um grupo da igreja. Ah, eu sou o dono deste grupo. Você não é dono de nada. O único dono da igreja é Jesus Cristo, amado. Eu temo e tremo diante dele, porque, amado, Ele é bendito, Ele é único, Ele é soberano. Diz em 1 Tessalonicenses 4,15, ora ainda não declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, salvo uma vez, salvo para sempre, salvo uma vez, salvo para sempre, estaremos para sempre com o Senhor. E Ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o irmão que está do seu lado e diga, você é um salvo para sempre. Você é salvo para sempre. Você tem um espírito com Jesus Cristo. Então diz que Ele é bendito. Ouça, amado, diz que Jesus é bendito. A palavra original grega é Makarios, feliz, bem-aventurado. O Senhor é bendito. Ele é o único soberano. Ele é dunastes do grego. Ele é governante. Ele é soberano. Ele é o único poder. Amado, creia nisso. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar. Ele pode tudo. Ele é Rei de reis, Ele julgará os povos, Ele é Senhor de senhores, Ele tem toda a majestade e todo o poder. Salmo 136, 3, renderei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura até quinta-feira, sexta-feira não tem, Ele dura para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre, uma vez em Cristo para sempre, uma vez alvo e objeto da misericórdia, misericórdia para sempre. Deus te ama, meu amado. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha amada. Deuteronômio 10, 17, olha lá. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno.
Ouça, Brasília, Deus não aceita suborno. Este Deus está dizendo que voltará. É claro que eu tenho que terminar esta mensagem lhe mostrando tudo isso que estamos estudando é profético. É uma profecia. Deus usou há 2000 anos um homem em Patmos, numa ilha da Grécia, João, o ancião, e diz que Deus falou a Jesus, Jesus falou a um anjo, o anjo revelou a João. Veja, se passaram 2000 anos. E agora, uma nova voz profética, como o Senhor me disse, tu és como o homem de Patmos. Eu disse, Senhor, eu temo e tremo. Eu temo e tremo. Quando o Espírito me diz, tu és como o homem de Patmos. Ou seja, Deus está me dando a responsabilidade de eu invadir a terra com a mensagem do Apocalipse, a mensagem da graça de Deus, amado. Eu não posso fazer isso sozinho. Somos nós, é a nossa missão. Pastor, mas eu não posso ir de porta em porta, eu não posso ir a um programa de rádio e televisão. Mas você pode contribuir com o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente para que a igreja... E eu vou lhe dizer uma coisa, mas nós estamos fazendo é muito pouco. Para a dimensão da vida dramática da nossa sociedade, amado. Tem canais de televisão, horas e horas e horas enganando as pessoas. Vem uma igreja que deveria ser o fundamento deste país, a igreja romana, enganando as pessoas com idolatria, com imagens, com ídolos. Quem é salvo se adorar a Maria? Ninguém. Maria não derramou seu sangue. Maria não foi para a cruz do Calvário. Maria não foi para o túmulo e ressuscitou ao terceiro dia. Maria não é rainha, Maria não é Deus. O único soberano é Jesus Cristo, amado. Glória a Deus, é isso mesmo, amado. Vamos para os 10 minutos finais. Você sabe que, eu já expliquei isso aqui inúmeras vezes. Quando eu estou defendendo uma tese, eu sinto aqui um mover, você nem imagina como é que fica o meu corpo. Porque isso são defesas de teses, né? Você olha um estudo bíblico da nossa igreja, depois vai comparar com o que se diz aí fora, você diz, bom, mas o que se diz aí fora é nada. E esta defesa de teses, as defesas das minhas teses, tanto da graça de Deus, predestinação, eleição, soberania, amado, isto não pode ser humano. Você sabe que o anjo que portava a mensagem da graça era Gabriel. Eu acredito, desde o início da graça de Deus, eu acredito que esta igreja é assistida por Gabriel, o anjo da graça. Por isso é que eu entendo a vida espiritual de outra forma. Amado, esta igreja não olha meios para atingir um fim. Esta igreja é temente. Pode acreditar, você está num lugar temente a Deus, espiritual, de santidade. Nós temos este cuidado todo para que as pessoas que aqui chegam, trazidas por Deus, se sintam firmes, seguras, tranquilas. Esta manhã um casal veio aqui, eu acho que deve ser não, veio aqui um casal aqui na frente dizendo, apóstolo, semana passada eu e o meu marido estávamos num CTI, mas já tínhamos vindo aqui à sua igreja e ouvimos a sua mensagem, e dentro do CTI eles invocaram o que ouviram nesta igreja. Hoje estavam aqui de manhã, o casal no CTI. Eu quero que você abrace esta verdade da graça de Deus e viva esta verdade. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, fala desta profecia que acabamos de estudar de Apocalipse, quando Paulo fez o seu discurso final em Atenas, na Grécia. E diz o capítulo 17, versículo 27, para buscarem a Deus, porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
Que às vezes as pessoas olham assim: Jesus está lá em cima. Amado, Jesus está dentro de você. Se você é crente em Jesus Cristo, se você realmente teve um novo nascimento, se você se converteu, é que nós temos o costume, é uma tradição, aleluia, lá em cima, mas Jesus está aqui dentro. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito é o Senhor. Quer dizer que se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus dentro de mim. Eu sou casa sagrada de Deus. Você é casa sagrada de Deus. Então eu disse, ele não está longe. Versículo 28. Pois nele vivemos. Diga glória a Deus. E nos movemos. Diga glória a Deus. E existimos. Diga glória a Deus. Como alguns dos vossos profetas têm dito. Porque dele também somos geração. Então há uma geração eleita, escolhida, predestinada, separada, regenerada. Essa geração não passará por esse julgamento do livro do Apocalipse. É a igreja que será arrebatada. Nós somos neste ministério pré-milenistas. Nós acreditamos que antes do grande milênio, do grande sofrimento desta terra, maior ainda, haverá um arrebatamento da igreja. Vamos estar face a face com Jesus. Eu quero chegar junto de Paulo e dizer: Paulo, um abraço aqui, meu amado. Por sua mensagem, eu encarei o Brasil todo e o mundo todo, por causa da mensagem da graça de Paulo. Então eu disse, sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não imagine um boneco numa cruz, um ser triste, derrotado. Ele diz, não devemos pensar, não, que a divindade é de ouro, é de prata, é de pedra, trabalhados por um artesão. Não pense Deus desta forma. Versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Quando eu era católico, eu ignorava estas verdades. Eu seguia São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, porque eu era ignorante. Não é ignorante de ser lelé da cuca, é que ignorava porque eu não conhecia, porque a igreja nunca me ensinou nada. Quantas vezes eu me ajoelhei ao lado do senhor padre e disse: abençoai-me, padre, eu pequei. E confessava-me, ele dizia: meu filho, reza uma Ave Maria, 4 Pai Nosso e segue em frente. Ele não dizia: Jesus, o Espírito Santo, mudança de vida, novo nascimento, predestinação, eleição, soberania. Eu não sabia nada disso. Por isso eu adorava o ídolo, a estátua, a imagem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Graças a Deus. Eu andava com uma imagem grande, São Judas Tadeu, pendurado. Não levou em conta. Agora, o Senhor disse, o tempo da ignorância eu não levo em conta. Mas agora eu estou notificando aos homens que todos, em toda a parte, Brasil, Portugal, China, Japão, em toda a parte, África, em toda a parte, ele está dizendo, eu estou notificando. Deus não está dizendo, eis que parte a porta, abre o teu coração, se não abrir, eu vou procurar o teu vizinho. Ele diz, não, eu estou notificando. É a ordem de um juiz, está notificando. Ele diz, arrependa-se, mude de vida. Versículo de número 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É isso que estamos estudando desde o início? O dia do juízo virá. Se vai haver um dia que Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando de entre os mortos. Você sabe quem é ele? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Senhor. Diz a palavra que Deus estabeleceu um dia que Ele há de julgar, e Ele está notificando a terra. Ele está dizendo, reconcilia-te, arrepende-te, muda de vida, confessa Jesus como Senhor e Salvador, tira o álcool, tira a droga, tira a prostituição, tira o adultério, tira a mentira. Ele diz, vai haver um julgamento. E Ele está dizendo, eu estou notificando
Eu estou aqui como oficial de justiça, entregando a notificação para você. Arrependa-te, reconcilia, porque ele diz, nós somos geração de Deus. Graças a Deus, amado. Diga graças a Deus. Nós somos gerados por Deus. Ele não levou em conta se você um dia bateu cabeça num gongá, num altar espiritualista, se você foi um ritual de mesa branca, mesa preta, 4 pés ou 7 pés, se você foi procurar uma ocultista, uma umbandista, cartomante, a quiromante, os búzios, a cigana. Deus disse, tarô, ele disse, isso é ignorância. Ele disse, mas hoje eu notifico. Hoje eu estou dizendo, você é geração de Deus. Reconcilia-te com o Senhor, arrepende-te, muda o alvo da tua vida, porque a Bíblia está dizendo que um dia Ele há de julgar o mundo. Onde você quer viver a eternidade? Você sabe que você um dia, eu um dia, todos nós deixaremos este corpo corruptível? E diz que o corruptível será transformado em incorruptível, porque nós temos a natureza terrena, mas temos a natureza celestial dentro de nós. Onde você vai viver a eternidade? Sua vida não termina no cemitério, amado. Se você tem Jesus Cristo como Senhor, você viverá eternamente, no lugar de gozo, de alegria, diante do trono, confessando e glorificando, exaltando a Deus para sempre. Mas se você permitir rebeldia, ou soberba, ou qualquer espírito contrário a Deus, o seu fim será dramático. Não queira experimentar. Hoje, no seu próprio lugar, eu estou aqui como porta-voz de Deus e digo, arrependa-se. Reconcilie-se. Você não está aqui por um acaso. Chegou o dia, chegou o seu dia, porque haverá um dia de julgamento. Mas o julgamento será para quem? Para o rebelde. Não é para a geração de Deus, é para o rebelde. É para aquele que se opõe à palavra, é aquele que tropeça na palavra, é aquele que é soberbo. A esse o julgamento será dramático. João viu um rio de 300, 400 quilômetros com sangue a 1,5 metro de altura, mano. As nações serão julgadas. Pastor, mas quem é o senhor para vir dizer isso? É, realmente você tem razão. Eu não sou nada de ninguém. Aqui está a palavra. É Ele que está lhe falando, amado. É Ele que está lhe falando. Portanto, não há tempo de arriscar a vida, amado. Não lute contra Deus, não resista. Não diga amanhã está frio, não venho. Quarta-feira está chuva, eu não vou. Está calor, eu não venho. É muito frio na igreja, também já não vou. Não comece a dar desculpas para aquilo que Deus chamou você a fazer. Você é geração de Deus. Você foi escolhido por Deus. O Senhor, quando morreu naquela cruz, Ele estava pensando em você, estava pensando em mim. E em todos aqueles que são parte desta geração de Deus. E ainda bem, amado, que você é geração de Deus. Ainda bem que você tem o selo de Deus. Ainda bem que você não foi posto para ira. Ainda bem que você não é peixe mau. Ainda bem que você trocou a sua vida e comprou a pérola de grande valor, Jesus Cristo. Porque nos últimos tempos a palavra do Senhor diz que virão os anjos e separarão os maus dos justos. Maus à esquerda, os justos à direita, lugar de honra. Então termine este culto submetido a Deus intensamente. Não precisarás de nada para ser feliz. Esta semana um homem estava me dizendo, eu quando preciso de mostrar a minha felicidade, eu bebo meia garrafa de uísque. Nós não precisamos
de beber uma garrafa, de fumar uma maconha, para sermos felizes. A nossa felicidade está em Jesus, no nosso coração, amado. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje Deus está feliz porque você está aqui na igreja. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu bendigo o teu nome, eu exalto o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque nos permites ouvir mais do que uma voz humana. Tu nos permites ouvir a voz do Espírito Santo. A voz de Deus não é com trovejos e relâmpagos, não é com a força do vento, é um cicio suave, é uma voz que diz: vem a mim, entrega-me a tua vida, confia em mim, e o mais eu farei pela tua vida. Creia, creia, creia. Você é geração de Deus. Entregue a sua vida incondicionalmente. Você é propriedade exclusiva de Deus. O teu coração não pode ter um pouco de Deus e um pouco do mundo. Você é geração de Deus, você tem que ser 100% de Deus. Assim eu oro e descanso, porque creio que a obra está completa. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Exalte-o. Ele é Deus, só Ele é Deus. Bom, estamos terminando o nosso domingo. Eu agradeço a Deus de você amar esta igreja, de você desejar sempre voltar à igreja, você dizer: este homem é o anjo da minha vida, esta é a minha doutrina, este é o meu povo. Vamos ficar de pé, o Bispo Nacional vai dar a bênção final em nome de Jesus. Graças a Deus, estendam as mãos para o altar. Soberano Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai, uma vez mais, por esta oportunidade em tua casa. Obrigado por esta semente abençoada que caiu no nosso coração, que é terra fértil, e que já por fé começou a frutificar a 100 por 1 desta semente. E que agora, Senhor, ao nos despedirmos, declaramos que os anjos de Deus estarão ministrando em nosso favor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo em todos os nossos caminhos. Ó Deus, profetizamos uma semana em perfeita vitória, aonde em todos os momentos veremos o favor do Senhor sobre as nossas vidas, e que tua graça maravilhosa, o amor e as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para todos sempre. E aqueles que são geração eleita, porque foram predestinados por Deus, digam amém e amém. Graça e paz a todos. A melhor semana, uma noite vitoriosa, em o nome de Jesus. Graça e paz.